Portanto, agora vamos ver o efeito quando o grupo R, então, doar a densidade eletrônica. Quer dizer, se o grupo R doar a densidade eletrônica, como discutimos há pouco, a acidez diminui. Estou comparando aqui ácidos carboxílicos. Comecei ali com 2 carbonos. E aí eu vou mudar o grupo que está ligado no grupo carboxila. Eu vou mudar apenas o grupo alquil, que é aumentando a quantidade de carbonos e hidrogênios. Então começamos com 2 carbonos e o último exemplo finaliza com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, na ordem apresentada, observe que o grupo alquil está ficando cada vez maior. Se a quantidade de carbonos e hidrogênios no grupo alquil aumenta, aumenta a quantidade de elétrons doados para o grupo carboxila. Então, agora nós vamos considerar assim, ó, o grupo carbonila tem efeito indutivo retirador de elétrons. Então, esse efeito indutivo retirador de elétrons joga a nuvem eletrônica na direção do oxigênio. Então, todos têm o mesmo efeito indutivo que tira essa densidade eletrônica. Agora, a diferença na acidez, nós vamos considerar o grupo alquil. Esse grupo alquil, que aparece ligado no grupo carboxila, ele vai doar densidade eletrônica. Aí, as setinhas que eu vou colocar aqui, ó, de preto, vou até fazer uma legenda. Essa setinha de preto aqui indica o efeito, só que agora é um efeito indutivo, doador de elétrons. Então, é efeito indutivo, doador de elétrons. Se o efeito indutivo agora é doador de elétrons, ao invés de tirar a densidade eletrônica do grupo carboxila, ele vai doar. Então, com um grupo alquil só, melhor, um carbono, o efeito indutivo doador de elétrons é pequeno. Com 2 carbonos, o efeito indutivo que doa a densidade eletrônica aumenta. Com 3 carbonos, aumenta ainda mais. E ficou maior ainda com 4 carbonos. Então, se a gente pensar na polaridade, né, ou no fato da ligação H ser polarizada, aqui seria uma carga parcial positiva maior, porque o grupo alquil doa pouca densidade eletrônica. Aqui a carga parcial positiva diminui. Com 3 carbonos, diminui ainda mais. E quando tiver os 4 carbonos, a carga parcial vai ser pequenininha ali, ó. Então, veja que na ordem apresentada, os ácidos carboxílicos, né? Quanto mais densidade eletrônica chega no grupo carboxila, se o grupo R doa densidade eletrônica, o ácido carboxílico libera o próton com maior dificuldade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, aumenta o efeito indutivo, o doador de elétrons, ligação H está ficando menos polarizada, porque está chegando mais densidade eletrônica, então isso diminui a acidez. Quer dizer, então, que dos 4 ácidos que estão aí, esse último que aparece aqui vai ser o ácido mais fraco. Quer dizer, é o ácido mais fraco, já que ele libera o próton com maior dificuldade. O primeiro é o ácido mais forte, já que nesse caso, esse ácido vai liberar o próton com maior dificuldade. Já que nesse caso, ou nessa situação, para esse ácido, nós vamos dizer que tem menos o efeito indutivo doador de elétrons, correto? Bom, gente, assim nós fechamos a parte de acidez para os ácidos carboxílicos. Então, nós começamos aí a acidez e a basicidade na química orgânica, discutimos os ácidos carboxílicos. Agora vamos discutir como que fica a acidez para os fenóis. E depois nós vamos comparar ácido carboxílico, fenóis, álcoois, água e os alcínicos. Bem, agora vamos para o segundo grupo de compostos orgânicos que também tem um caráter ácido. Então já vimos os ácidos carboxílicos e quais são os fatores que deixam o ácido mais forte ou mais fraco. Vamos fazer uma discussão também agora dos fenóis. Então, se compararmos ácidos carboxílicos com fenóis, é importante vocês sempre lembrarem que os ácidos carboxílicos eles têm uma constante de acidez da ordem de 10 a menos 5. Os fenóis têm constante de acidez, até coloquei o valor aqui, ó, da ordem de 10 a menos 10. Então, acho importante você lembrar desses valores, né? Para você não esquecer que o ácido carboxílico tem um caráter ácido mais significativo que os fenóis. Então, se os ácidos carboxílicos a constante é 10 a menos 5, aqui nos fenóis 10 a menos 10. Menor constante de acidez, quer dizer então que os fenóis são ácidos mais fracos que os ácidos carboxílicos. Isso pode inverter dependendo se os hidrogênios, né, que aparecem nos fenóis ou lá nos ácidos carboxílicos são substituídos, igual nós vimos, por grupos que tiram densidade eletrônica ou por grupos que doam densidade eletrônica. Então, para a gente poder entender como que funciona a acidez dos fenóis, nós vamos admitir que no fenol
o par de elétrons do oxigênio, ele vai entrar em ressonância com o anel aromático. Quando isso acontecer, o oxigênio vai ficar com uma carga positiva. E isso faz ele tirar muita nuvem eletrônica do hidrogênio, tornando-se o que nós chamamos de extremo retirador de elétrons. Se ele tira mais densidade eletrônica do hidrogênio, a ligação OH vai ficar polarizada, enfraquecida. Então, quando colocar esse fenol em água, ele libera o próton. Mais uma vez, ele libera o próton, mas é mais difícil o fenol liberar o próton do que um ácido carboxílico. Inclusive, quando nós estudamos funções orgânicas, eu mostrei para vocês um teste que usamos para diferenciar ácidos carboxílicos de fenóis, que é o chamado teste do bicarbonato. Quando nós colocamos bicarbonato em uma solução que tem ácido carboxílico e em uma solução que tem fenol, o resultado esperado, o resultado objetivo, nós conseguimos identificar qual é o recipiente ou qual é a solução que tem o ácido carboxílico. Como o ácido carboxílico libera o próton mais fácil, íons bicarbonato captura esse próton, formando o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é instável e se decompõe rapidamente para formar água e CO2. Então, onde tem ácido carboxílico na solução, quando acrescentamos bicarbonato de sódio, observamos a efervescência. No caso do fenol, o bicarbonato ele não consegue capturar o próton do fenol com facilidade. Então, não vai formar ácido carbônico, então teste dá negativo. Então, vimos outros testes, né? Teste de Tollens, teste de bromo, esse teste do bicarbonato, né? Um importante para diferenciar a acidez. Então, no fenol, existem as chamadas estruturas de ressonância, igual nós vimos no caso do benzeno. E aqui, o par de elétrons lá do oxigênio é que vai entrar em ressonância. Quando nós representamos as estruturas de ressonância, as setas são essas, né? É uma seta com duas pontas, não podemos colocar setas de equilíbrio, né? Então essas são setas de ressonância. E aí, ao mostrar a ressonância, nós podemos desenhar uma seta assim, a gente chama de seta completa, né? Que ela indica para a gente o movimento de um par de elétrons. E uma seta, né, que às vezes o jovem olha e fala assim, o professor esqueceu ali de completar a seta. Não esqueci não. É porque quando a seta está assim é para indicar a movimentação de apenas um elétron. Aqui nós vamos considerar a movimentação de um par de elétrons. Então o que vai acontecer? Aqui no grupo hidroxila, o par de elétrons do oxigênio vem para cá. Começou a deslocalização de elétrons. Começou a ressonância. E aqui ficaria uma ligação dupla, igual está aqui, ó. Para o carbono que está aqui não expandir o octeto, esse par de elétrons vem para esse outro carbono aqui, ó. Então, esse carbono vai ficar com um par de elétrons e ele fica com uma carga negativa. Esse oxigênio, ao fazer as três ligações, nós vimos em ligação covalente, ele passa a apresentar uma ligação dupla. A deslocalização prossegue. Esse par de elétrons desse carbono vem para cá para formar uma ligação dupla. Para não expandir o octeto, esse outro par de elétrons vem para esse carbono. E aí aqui então ficou um par de elétrons agora nesse carbono mais embaixo, com a carga negativa. O oxigênio continua carregado positivamente. A ressonância continua. Esse par de elétrons agora vem para cá para fazer uma ligação dupla. Apareceu a ligação dupla ali, ó. E aí esse outro par de elétrons que está aqui vem para esse carbono. Então esse carbono fica com um par de elétrons e com a carga negativa. O oxigênio em cima continua carregado positivamente. E por último, esse par de elétrons vem para esse carbono, reestabelecida então a aromaticidade, e aí para não expandir o octeto do carbono, esse par de elétrons volta para o oxigênio. Aí voltamos na primeira estrutura. Observe que no fenol são 4 estruturas de ressonância. E das 4 estruturas de ressonância, em 3 dessas estruturas, observamos o oxigênio sempre com uma carga aqui, ó, positiva. Quando esse oxigênio está com a carga positiva, igual eu falei há pouco, a gente costuma dizer que ele se transforma em um átomo extremo retirador de elétrons. Ele puxa a nuvem eletrônica de toda a vizinhança na direção dele. Como ele é bastante eletronegativo, ele faz isso para poder reduzir um pouco essa carga positiva. Então, quando ele tirar a densidade eletrônica do hidrogênio, vai deixar o hidrogênio deficiente de elétrons, com uma carga parcial positiva. Então, como falei, a ligação então vai ficar polarizada. Ligação polarizada indica ligação enfraquecida. Se a ligação está enfraquecida, quando eu colocar esse fenol em água, ele vai liberar o próton com maior facilidade. Então é assim, ou esse é o argumento, né, usado para a gente poder entender a acidez dos fenóis. Mas reforço, o caráter ácido dos ácidos carboxílicos é maior que o dos fenóis.
Agora nós precisamos de comparar o que acontece, né, com a acidez de um fenol, do mesmo jeito que nós fizemos para os ácidos carboxílicos, quando nós substituirmos, por exemplo, hidrogênios que estão aqui no anel aromático por grupos que tiram densidade eletrônica. Ou se substituirmos por grupos que doam densidade eletrônica. Porque apesar dos ácidos carboxílicos serem ácidos mais fortes que os fenóis, pode acontecer o contrário. Pode acontecer de um determinado fenol ser mais forte que um ácido carboxílico. Isso vai depender de quais são os grupos ligados aqui no anel aromático. Então agora vamos ver o que acontece com a acidez dos fenóis. Existem grupos que doam densidade eletrônica ou tiram densidade eletrônica. E esses grupos devem aparecer ligados no anel aromático. Bem, agora na observação de número 1, precisamos avaliar o que acontece com a acidez dos fenóis quando tiver presença de grupos que doam densidade eletrônica e grupos que tiram densidade eletrônica. Então a análise é semelhante à dos ácidos carboxílicos. Quando os grupos tiram densidade eletrônica, formavam um ácido carboxílico com caráter ácido mais significativo, um ácido mais forte. Quando o grupo doava densidade eletrônica, formava um ácido mais fraco. O mesmo observaremos nos fenóis. Então coloquei ali assim, ó, a presença de grupos que doam densidade eletrônica vão, nesse caso, diminuir a acidez, como falei, semelhante aos ácidos carboxílicos. Se tiver grupos que retiram densidade eletrônica, eles aumentam a acidez. Então, se o anel aromático fica mais rico em elétrons, isso vai deixar a ligação OH menos polarizada, já que mais densidade eletrônica pode ir para o grupo hidroxila. Se o grupo tira densidade eletrônica do anel aromático, se o anel aromático fica menos rico ou um pouco mais pobre em elétrons, se a densidade eletrônica no anel diminuir um pouco, significa dizer que a ligação OH vai ser uma ligação mais polarizada. Então, um grupo doador de elétrons, coloquei o grupo metil, que é o grupo alquil. Se ele doa densidade eletrônica, tanto o anel quanto a ligação OH podem ficar com uma densidade eletrônica um pouco maior. Isso significa dizer que a ligação vai ficar menos polarizada. Libera o próton, então, com uma certa dificuldade. Claro, quando eu comparo com o fenol, quando eu comparo com o nitrofenol. Então aqui eu vou considerar a ligação polarizada, vou colocar aqui uma carga parcial positiva. Quando eu comparo com o fenol, o tolueno, que é o metilfenol, né? Esse grupo metil, se ele doa densidade eletrônica, então esse composto, não o tolueno, né, mas o metilfenol, esse composto, ele vai ser menos ácido que o fenol. Então aqui eu vou colocar uma carga parcial positiva maior nesse hidrogênio. Então quer dizer, se o grupo metil, que é o grupo alquil, está doando densidade eletrônica, tanto o anel aromático quanto a ligação OH, elas têm uma densidade eletrônica um pouco maior. Então a ligação fica menos polarizada. Na ausência de grupos doadores, a ligação está mais polarizada. Agora, se tiver um grupo que tira densidade eletrônica, como por exemplo o grupo nitro, isso significa dizer que tira densidade eletrônica tanto do anel aromático quanto da ligação H. Então aqui teremos uma ligação mais polarizada. Então vou colocar aí uma carga parcial positiva maior. E isso se reflete nas constantes de acidez, né? Observe então que quando tiver um grupo metil substituindo o hidrogênio, o derivado de fenol formado, ele é um fenol, né, que tem uma força ácida menor que a do fenol sem substituinte. Quer dizer, a presença de grupos doadores de elétrons diminui a acidez, por isso que ele diminuiu a constante de acidez. Agora, se tiver grupos que tiram densidade eletrônica, isso aumenta a acidez, aumenta também a constante de acidez. Então é assim que funciona a acidez para os fenóis. Se o grupo tira densidade eletrônica, aumenta a acidez. Se o grupo doar densidade eletrônica, a acidez diminui. Agora, na observação de número 2, vamos fazer uma comparação dos fenóis com os álcoois, para justificar por que os fenóis têm um caráter ácido maior e até fazer uma comparação ácidos carboxílicos, fenóis e os álcoois. Observação de número 2, precisamos agora reforçar que os fenóis, eles são mais ácidos que os álcoois. E até mesmo quando colocar um álcool em água, ele não tem tendência em doar o próton, a tendência dele é em receber um próton. É bom fazer essa comparação porque tanto o fenol quanto o álcool têm grupos hidroxilas. Então eu coloquei ali na observação número 2, a primeira reação é quando colocarmos um fenol em água. Então ele vai doar o próton, isto faz aumentar aí a concentração de íons hidrônio. Está aí a constante de acidez para os fenóis.
Se colocarmos um álcool em água, pode acontecer desse álcool doar o próton. Isso levaria à formação de íons hidrônio, só que o valor da constante de acidez é bem menor quando eu comparo com a dos fenóis. E aí, para a gente poder comparar e entender por que o fenol é bem mais ácido que um álcool, nós vamos comparar as forças relativas das bases conjugadas. Então, no caso do fenol, quando perder o próton, essa carga negativa na base conjugada, ela vai entrar em ressonância no anel, igual eu te mostrei no início lá de fenóis. Isso significa dizer que a carga negativa da base conjugada, ela se espalha pelo anel aromático. Toda vez que uma carga se espalhar em um composto orgânico, a gente costuma dizer que a espécie tende a ficar mais estável, já que a carga não fica concentrada, ela está espalhada. Lembra que se uma base conjugada é mais estável, é uma base conjugada mais fraca. E se ela é mais fraca, ela é proveniente de um ácido mais forte. Então aqui, ó, essa base conjugada que veio do fenol, a carga negativa é espalhada por ressonância. Então a gente costuma dizer que essa é uma base conjugada mais estável. Se é uma base conjugada mais estável, nós vamos dizer que é uma base conjugada mais fraca. Aí eu estou dizendo que é mais fraca porque eu vou fazer agora uma comparação. No caso do álcool, se ele perdesse o próton, veja que a carga negativa ela fica concentrada no oxigênio, ela não espalha pela estrutura. Se ela fica concentrada, nós vamos dizer que essa é uma base conjugada menos estável. Quer dizer, uma base conjugada menos estável significa dizer que essa é uma base conjugada mais forte. Aí esse forte e fraco que eu estou dizendo aqui, na verdade é para comparar, né? A base que veio do fenol com a base que veio do álcool. Bom, então, se a base conjugada que veio do fenol é mais estável, quer dizer, é uma base mais fraca. A que veio do álcool é menos estável, é então uma base mais forte. Agora vamos lá, se a base conjugada é mais fraca, ela tem que vir de um ácido que é mais forte. Então, quando eu considero aqui a força do ácido, o fenol vai ser um ácido mais forte. Agora, se a base conjugada do álcool é uma base conjugada mais forte, tem que vir de um ácido que é mais fraco. Então, faz sentido ali as constantes de acidez, né? A constante de acidez do fenol tem que ser maior que a constante de acidez dos álcoois. Então, assim a gente consegue explicar por que o álcool, né, ele não é um ácido forte, porque ele não doa prótons para a água com facilidade. Muito pelo contrário, quando eu coloco ele em água, a tendência é a água doar prótons para o etanol. E aí a gente pode fazer uma ordem, né, ou colocar em ordem os compostos orgânicos, ordem decrescente de acidez. Coloquei na observação 3. Ó. Então, dos compostos orgânicos, o de maior caráter ácido, ácidos carboxílicos. Depois vem os fenóis, está vendo que a constante de acidez diminui. Constante de acidez para a água, que vai ser a nossa referência, 10 a menos 15. Quer dizer, então, que se eu colocar um fenol em água, o fenol é um ácido mais forte que a água, então ele doa prótons para a água. Se eu colocar um ácido carboxílico em água, o ácido carboxílico é um ácido mais forte que a água, então o ácido também doa prótons para a água. Agora, se eu colocar água com álcool, a tendência é a água doar um próton para o álcool, porque o caráter ácido dos álcoois é muito baixo, chega a ser mais baixo que o da água, olha a constante de acidez. E por último, os alcinos. Os alcinos, eles não vão ganhar prótons da água, mas o caráter ácido dos alcinos é só se colocá-los para reagir com bases fortes. Isso acontece porque alcino tem carbono com hibridação sp. Se a hibridação é sp, o caráter S dos orbitais híbridos é cerca de 50%. Maior caráter S significa dizer um carbono mais eletronegativo. Então isso deixa um pouco polarizada a ligação carbono-hidrogênio. Então o alcino pode, em alguns casos, perder um próton. Então essa seria a ordem decrescente aí de acidez, que é importante você ter essa noção, né? Porque as questões podem cobrar. Agora, para a gente poder fechar os fenóis, eu vou colocar mais uma observação para reforçar que é importante, quando existe te apresentar as constantes de acidez, você também conseguir avaliar o chamado pKa. Então esse pKa, nós vamos lembrar sempre da função P. A função P é menos log. Então, quando a gente discutir e considerar, né, o chamado pKa, se P é a função menos log, então é menos log de Ka. Quando a gente estudar pH,
é menos log da concentração de hidrônio. Então, matematicamente, P de x é menos log de x. Então, eu posso considerar, então, essa expressão para o valor de pKa. Não esquecer, nesse caso, que a outra forma é, como aqui está na base 10, se eu aplicar uma propriedade de logaritmo, 10, posso passar o sinal negativo para lá, 10 elevado a menos o pKa dá a constante de acidez. Então, é o que nós colocamos aqui, ó. E aí, quando nós avaliamos a constante de acidez, a gente já sabe considerar, comparando duas constantes de acidez, quem que é o ácido mais forte. Mas pode ser que o exercício te apresente o valor de pKa. E aí vai ser o contrário a análise. Porque, considerando aqui as relações, né, ó, aquele ácido que tiver maior constante de acidez, ele deve necessariamente apresentar menor valor de pKa, já que aqui temos o sinal negativo. Então, ácidos mais fortes têm valor de pKa mais baixo. Ácidos mais fracos têm valor de pKa mais elevados. Então, no caso do ácido acético, a constante de acidez é 10 a menos 5. Então, se eu quiser o pKa do ácido acético, eu não posso esquecer que 10, que é a constante de acidez, vai ser 10 elevado a menos o pKa. Então, o valor que aparece aqui, ó, é 5. Então, eu sei que o pKa do ácido acético é 5. Então, o pKa do fenol é 10. Está vendo que o pKa é menor para o ácido acético. Por isso que nós consideramos que o ácido acético, né, quando eu comparo ele com o fenol, ele é um ácido mais forte. E você vai fazer assim para todo e qualquer ácido, né, que aparecer nas questões. O fenol, deixa eu colocar o fenol aí, né, jovem? Se não colocar o fenol não tem jeito, né, ó. Tava só o benzeno, né? Então o fenol, ele é um ácido mais fraco comparado ao ácido carboxílico, ao ácido etanóico, né, que eu coloquei ele da ordem de 10 a menos 5. Então ele tem maior valor de pKa. Então a tendência é, ou quando consideramos e comparamos, né, ele vai ser o ácido mais fraco. Então é importante que as questões podem colocar aí esse Ka. Aí é mais uma noção básica de logaritmo. Essa análise estou fazendo para os ácidos. Depois eu vou fazer a mesma análise para as bases. Só que para as bases eu não vou dizer pKa, eu vou dizer pKb. E isso vai ser até importante para a gente poder estudar isso depois lá no equilíbrio iônico, para ser mais preciso, né? Bom, assim, com os fenóis e com essas discussões, nós fechamos a acidez na química orgânica. Agora vamos para a segunda parte, que é a basicidade. E aí nós vamos focar e estudar e analisar mais as aminas, que são os compostos orgânicos de caráter básico.